Dominação, eu sou o professor Madison e hoje nós vamos falar sobre a forma curta ou coloquial do japonês, chamamos de futsuke. A forma curta no japonês, também conhecida como coloquial, ela utiliza essas três bases principais de conjugação de verbos no japonês. A base 1, que é a base A, que utilizamos para a forma negativa, a base 3, que é do infinitivo, e a base tá, que é a base do passado curto. No afirmativo, nós utilizamos a base 3 no lugar da forma mas, no caso. Ou seja, ao invés de nós trabalharmos com a forma mas como nós fazíamos na forma polida, por exemplo, tabemasu, mimasu, nós trabalhamos com a forma dicionária do verbo, ou seja, aquelas que nós encontramos ao procurar no dicionário, sem modificação nenhuma. Isso para o presente ou o futuro. No passado, nós utilizamos a base tá no lugar da forma mas tá, que é da forma massa, da forma polida. Nós vamos ver mais à frente como é que conjugamos. No negativo, nós utilizamos a base 1 mais o nai, esse complemento nai. E no passado, mas sem destar, nós utilizamos no lugar dele a base 1 mais nakata. Vemos que a gente só conjuga essa parte final, que muda, né? Pronto. No afirmativo presente, como eu falei, utilizamos só a base 3, o verbo normal como nós encontramos no dicionário, né, no lugar da forma massa. Por exemplo, na frase rikoda o fukimasu, rikoda o fukimasu, né, eu toco a flauta doce. Ao invés de fukimasu, nós utilizamos fuku, que é a forma tradicional, a forma original do verbo, na forma dicionária, né, rikoda o fuku. Na segunda frase nós temos kare wa radio o kikimasu. Kare wa radio o kikimasu. O kikimasu aqui nós utilizamos ele na forma dicionária, então fica kare wa radio o kiku. Kare wa radio o kiku, ele ouve ao rádio, né? Ouve o rádio. Na terceira frase temos pasokon de shikudai o shimasu. Pasokon de shikudai o shimasu. O shimasu vira suru, né? Que é o processo inverso do que fazemos na forma massa, né? O suru é a forma tradicional do verbo, a forma original do dicionário. Já no afirmativo passado, nós utilizamos a forma tá. Mais à frente nós vamos ver a forma te, que é uma derivada dessa forma tá. As duas são bem parecidas, sendo que uma ela termina com o som de A e a forma te termina com o som de E, né? Para isso, nós utilizamos esse sistema aqui. Verbos V5, né, que são o verbo Godan do grupo 1. Terminados em u, tsu, iru, nós tiramos esse final, o tsu, iru, e substituímos por ta, com tsu pequeno. Por exemplo, kau vira kata, matsu vira motsu vira mota, toru vira tota, nomu vira nonda, né? Aqui já com os verbos terminados em mu, bu e nu, né? Verbos mu, bu e nu tiramos o final e utilizamos o nda no final. Por exemplo, nomu vira nonda, tobu vira tonda, shinu vira shinda. Os verbos terminados em ku, tiramos o ku e substituímos por ita. Por exemplo, fuku vira fuita. Bu, tiramos o gu e substituímos por ida. Por exemplo, isogu vira isoida, né? Isu substituímos por shita. Hanasu vira hanashita. Os verbos do grupo 2, que são o V1, que terminou em som de iru e eru, nós apenas tiramos o ru e substituímos por ta, né? Por exemplo, miru vira mita, taberu vira tabeta e assim por diante. O grupo 3, que são os verbos irregulares, terminam em suru e kuru, nós temos aqui o suru vira shita e o kuru vira kita. São irregulares, né? Precisamos decorar essas duas formas. Já o negativo presente, nós utilizamos a base 1. Lembra que eu falei que a base 1 é a base da coluna do A. Ou seja, nós transformamos o final do verbo, passamos o final do verbo para a coluna do A, transformando o som do final do verbo. Por exemplo, o vira o A,
Isso aqui é um caso especial, que, por exemplo, o U não vira A, vira o A, né? Por exemplo, KU vira KUA e adicionamos o NAI. Fica KUANAI, ou seja, não compra, né? Na forma curta, em vez de KAIMASEN. O TSU vira TA, né? Por exemplo, MOTSU vira MOTA. Adicionamos o NAI, vira MOTANAI, ou seja, não possui ou não tem. URU virará TORU, aí transformando o URU para ARÁ, ficamos TORÁ, ficamos com TORÁ. Mas o NAI, TORANAI, ou seja, não pega. MU vira MA, ou seja, no MU fica NOMA-NAI, né? Não bebe. BU vira BA, TOBU, que é pular ou voar, fica TOBA-NAI. NU vira NA, né? XINU, no caso, fica XINA. Com NAI, XINANAI, não morre. KU vira K, KUKU fica KUKA. NAI, KUKANAI, né? Ou seja, não sopra. GU vira H, ISOGU fica ISOGA-NAI, né? ISOGANAI, não se apressa. ISU vira SA, HANASU fica HANASA, HANASANAI, não fala, né? Então, no grupo 2, é aquela mesma forma de nós tirarmos o final do URU, né, dos verbos de terminação de IRU e ERU, e adicionarmos o NAI. Ou seja, MIRU vira MINAI, TABERU vira TABENAI, e assim por diante. E o grupo 3 dos irregulares, temos o XINAI para o SURU e o CONAI para o CURU. A exceção aqui fica por conta do verbo ARU, que na forma negativa curta ele se transforma no adjetivo, que é o adjetivo NAI, que você vê que é a base aqui das transformações para o negativo presente curto, né? Em seguida temos o afirmativo passado, que é a mesma conjugação do afirmativo presente, sendo que ao invés do base 1 mais NAI, nós usamos o base 1 mais o NAKATA, né? Aí por exemplo, temos aqui essas frases de exemplo. O Surio no Mu, nós temos o no Mu passando para a coluna do A, fica no Ma Nai. No Manai, nós substituímos o Nai por Nakata, fica o Surio no Manakata. Não bebi ou não tomei o remédio, né? Kyo Terebio Miru. Vejo TV hoje, né? O Miru, como é um verbo V1, né? Que é do grupo 2, nós apenas tiramos Uru e substituímos por Nai, né? Minai. Mas aí, no afirmativo passado, esse Nai é substituído por um Nakata, ou seja, Kyo Terebio Nakata, ou Minakata, perdão. Konshu wa sensei ga kuru. Konshu wa sensei ga kuru. O Kuru, ele faz parte dos verbos irregulares, né? O Kuru vira com Nai e na forma afirmativa passada, com Nakata. Konshu wa sensei ga konakata. Essa semana o professor não veio. Essas foram as conjugações verbais. Aí agora temos as conjugações nominais, ou seja, de substantivos e adjetivos, né? Tanto o adjetivo na como o adjetivo i. Para o afirmativo, nós temos o afirmativo presente, nós apenas substituímos o des por da, né? Por exemplo, para adjetivos na e para substantivos. No caso do adjetivo i, o desso ele não se utiliza, né? Ele é apenas cortado. No passado, nós temos o destar, na forma polida, ele é substituído por data, né? A mesma coisa, no final, para os adjetivos i, nós utilizamos o kata desu, né? Na forma polida. Em vez de kata desu, nós apenas utilizamos o kata, né? O desu sai. E na negativa, temos o arimasen. Nós substituímos apenas o arimasen da forma polida pelo nai. E no passado, o arimasen desta é substituído por nakata. Aí temos aqui os exemplos, né? Sore wa atarashi stereo desu. Esse é um aparelho, né, de som novo. Sore wa atarashi stereo da. Ou seja, aqui nós substituímos o desu por da. Fica na forma curta, né, informal. Koko wa shizuka desu. Assim, apenas substituímos o desu por da, né? No caso, shizuka é o adjetivo na, né? Que é calmo, tranquilo. Aqui é calmo.
Konoryori ga hoshii desu. Konoryori ga hoshii desu. Né? O hoshii aqui já é um adjetivo i, né? Ou seja, não precisamos mais do desu na forma curta, né? Fica apenas konoryori ga hoshii. No passado, nós temos aqui essa frase de exemplo, watashi no kaimono deshita. Watashi no kaimono deshita. Né? Aí, apenas substituímos o deshita por datta. Watashi no kaimono datta. No tokoro wa benri deshita. No tokoro wa benri deshita. Benri é um adjetivo na, né? Então, no tokoro wa benri datta. Apenas substituímos o deshita por datta, né? Aquele era um local prático, né? Totemo tanoshikatta desu. Aí, aqui temos o adjetivo na forma passada, né? Da forma polida. Temos o katta desu, né? Então, esse desu cai e fica apenas totemo tanoshikatta, né? Foi muito divertido. Para o negativo, nós temos negativo presente e passado, né? Kanojo wa kashu de wa arimasen. Né? Temos essa forma aqui de wa arimasen, na forma polida, lembra? Então, a parte do de wa arimasen, utilizamos no lugar dele o de wa nai ou o janai. Esse já aqui é uma marca de oralidade, né? Ou seja, ela é mais para língua falada do que escrita, janai. De wa nai é mais escrita, né? Então temos o de wa arimasen, nós substituímos por de wa nai ou janai. Porque aqui kashu nós temos o substantivo, né? Que é cantor, né? Kanojo wa kashu de wa nai. Ela não é cantora. Kyo wa amari genki de wa arimasen. Genki não é um adjetivo na, que é vivaz ou saudável, né? Então kyo wa amari genki de wa nai ou amari genki janai, né? Genki o mesmo processo do adjetivo na e do substantivo. Na terceira frase, kono kudamono wa oishiku arimasen, né? Lembra aquela forma do polida do adjetivo na forma negativa, né? Oishiku arimasen. No caso, ku arimasen, nós substituímos por kono kudamono wa oishiku nai, né? Ou seja, só, como eu falei, só trocar o arimasen por nai. No passado, are wa gyunryu de wa arimasen deshita. Aquilo não era leite, né? Arimasen deshita vira de wa arimasen, vira de wa nakata ou ja nakata, né? Esse já a forma falada, né? Ou seja, aquilo não era leite, né? Are wa gyunryu de wa nakata ou gyunryu ja nakata. Segunda frase, amari kirei de wa arimasen deshita. Não era muito bonito, não era muito limpo, né? Amari kirei de wa nakata ou ja nakata, né? O mesmo processo. Agora com um adjetivo i, que é um processo um pouco mais diferente, né? Zenzen muzukashiku arimasen deshita. Não foi nem um pouco difícil. Arimasen deshita vira nakata e preservamos a modificação do verbo, né? Muzukashiku. Ou seja, zenzen muzukashiku nakata. Você vê que ele é falado mais como uma palavra inteira, muzukashiku nakata. Mais do que o muzukashiku arimasen deshita, que parece uma expressão, duas expressões separadas, né? Ele é mais fluido, né? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Mata né?